O Galo que chega a partir de agora com Cláudio Rezende, muitas perguntas, contratações, o que tem de novidade no Galo. Bom dia, Cláudio. Bom dia você também, Damião, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, aos nossos comentaristas. O Atlético aí no mercado da bola, principalmente buscando reforços para o setor ofensivo. E até aqui não tem nenhuma negociação avançada, pelo que a gente pôde apurar. Trouxemos ontem, né, que o Galo até avançou pelo Marcos Leonardo, jogador do Santos, que está indo para o Benfica. Não conseguiu fechar esse negócio porque chegou um time europeu pagando mais, né? Pagando por 100% dos direitos econômicos. E o Atlético vai sim buscar nome importante para chegar e jogar, né? Não é jogador para compor elenco, a ideia é essa. É de ter um jogador importante. O Galo hoje tem um time titular montado, mas a gente sabe que um time não são só 11 jogadores. Ainda mais uma temporada tão recheada como é a do futebol brasileiro. Dentro disso, Álvaro, o Atlético está sim procurando nomes importantes, tanto que a gente falou aqui só de jogador que chegaria realmente para agregar bastante. Se viesse, por exemplo, o Marcos Leonardo, o Atlético, logicamente, tem aí uma ideia, né? Pensando, tá no radar do Atlético alguns outros nomes, procurou saber sobre o Borré, que deve ir para o Internacional, jogador que já passou pelo River Plate. A gente falou aqui do Luiz Henrique, né? Que é o jogador jovem que o Fluminense e o Flamengo estão querendo, mas a questão financeira é muito difícil. Se falou aí nos últimos dias também do Bernardo, Firmino, mas são situações mais difíceis, situações financeiras. Então o Galo está querendo um peixe grande, está querendo alguém para chegar e jogar, já que o Atlético está pensando em principais títulos da temporada. A gente ouve as informações, o torcedor que está ouvindo a Itatiaia sabe da responsabilidade da Itatiaia com uma informação precisa, né? E não embarcar em muitas conversas que acontecem em época de transações, principalmente o mês de dezembro e janeiro. Esses meses são danados, né? Aparecem nomes, aparecem cada história, cada negócio, e a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade para poder dar uma informação pro ouvinte da Itatiaia, até por isso, é isso que ele espera da Itatiaia. O Firmino é um jogador que ganha 35 milhões de dólares por ano, por temporada. 35 milhões de dólares. Isso dá 180 milhões de reais por temporada. Se você dividir isso para 12, vai dar 14 milhões aproximadamente por mês de salário. O Atlético chegou em algum momento a falar no Firmino? Não, o Atlético não, internamente não. O Atlético vê que a possibilidade hoje seria um sonho. Porque eu não vejo um time brasileiro contratando um jogador. Não tem condição, né? Eu não vejo um time brasileiro. Você vê, Léo? Não, por esse valor não, mas o Hulk ganhava muito mais na China quando veio pro Galo. Então a chance do Firmino jogar no futebol brasileiro, seja no Atlético, seja no Palmeiras, no Flamengo, no Grêmio, né? Eu não sei como é que não ventilaram tanto ainda no Grêmio, tá falando Funes Mori, isso aqui, porque o Grêmio tinha o Suárez e pagava uma baba de dinheiro pro Suárez lá. Exatamente. Então eu acho que vai ser uma situação assim. Não vai vir para ganhar mais do que 2 milhões por mês, que já é um salário absurdo aqui no Brasil. Mas acho que o projeto que pode seduzir o Roberto Firmino a jogar aqui. Assim como o Hulk, ele não tem identificação com um clube no Brasil. Saiu muito cedo daqui, como é a história do Hulk, fez sucesso na Europa, já tem muita grana. O Firmino hoje não joga bola por dinheiro, ele já tem independência financeira dele já pelas próximas 10 gerações e me parece ter muita cabeça no lugar, né, para ter guardado dinheiro, ficou muito tempo na Inglaterra. Então, um projeto pode seduzir o Firmino. Aí depende muito. Quando o Atlético trouxe o Hulk, era um projeto ali que começou 2021, né, Cláudio? Com uma arrancada absurda, uma montagem de um time que chegou a bater campeão brasileiro. Então, um projeto assim pro Roberto Firmino, acho que pode seduzir. Pela grana, ninguém vai chegar perto do que ele ganha. Agora, você concorda que o Hulk, ô Simões, ele surpreendeu a maioria? Não vou falar todos, mas ele surpreendeu a quase todos quando ele veio pro Atlético? Que poucos imaginavam que o Hulk fosse dar tanto certo como deu? Álvaro, eu acho que assim, porque a imagem que a gente tinha do Hulk era muito da seleção brasileira, né? E a seleção brasileira, a última imagem que ficou daquele time do Hulk foi do 7-1 com a Alemanha. A gente pode... É interessante, né? O Brasil foi o 4º colocado na Copa do Mundo, foi a semifinal, mas a Copa de 2014 não ficou um sabor agradável, né? Pra gente, cronista... Pessoas mal lembram que a gente chegou numa semifinal. Que aquele jogo contra a Alemanha era uma semifinal. Que se ganhasse aquilo ali era pra final do Mundial. E depois... Foi o melhor resultado, inclusive, dos últimos anos, né? Das últimas Copas. Sim, foi disputado depois do título de 2002.
foi disputar o terceiro lugar ainda com a Holanda em Brasília e ainda tomou um 3-0, né? E tomou um 10-1 agregado em 2 jogos de Copa do Mundo, que é algo que nunca tinha acontecido na história da seleção brasileira. Então fica muito aquela imagem do Hulk, o cara de força que joga pelo lado do campo, puxa pra dentro e bate forte pro gol, né? E aí, o que acontece? Os últimos anos do Hulk tinham sido na Rússia e na China. E a gente não tem contato com o futebol russo e com o futebol chinês. Então a gente não tinha muita noção do que era o Hulk, né? Então o Hulk ele chegou ao Atlético e surpreendeu com uma qualidade técnica que até então eu, pelo menos, não sabia que o Hulk tinha, né? Eu achava que o Hulk era muito mais um jogador de força do que um jogador de qualidade do tamanho que ele tem. Eu só acho que, assim, uma diferença entre o Firmino e o Hulk, né? Eu acho até que, de repente, o Firmino possa vir ao Atlético, falando de hipótese, eu acho que, de repente, ele pode chegar no Atlético e não representar para o Atlético tudo que o Hulk representa. Eu acho que foi um casamento perfeito. Sim, sim. Por outro lado, a gente até já disse isso aqui antes, eu acho que o Firmino ainda tem mercado na Europa, porque tem só 32 anos. O Hulk, quando veio para cá, tinha 34 já para 35, né? Embora isso não seja um impeditivo, porque o Hulk fisicamente tem coisa, mas eu acho que o Firmino tem mercado na Europa muito mais do que o Hulk tinha quando ele veio, e o Hulk tinha mais esse desejo, né? Então eu acho que essa que talvez seja a grande diferença, por causa dessa questão salarial, que é, a gente falar 2 milhões por mês, pelo amor de Deus, né? Dá vontade de trabalhar 6 meses e nunca mais trabalhar na vida, mas pro cara que ganha 14... É uma... Não, toda vez que eu tenho um assunto do Firmino, o salário dele aumenta, cara. Eu já ouvi falar 10, 12, agora os Damião já vem com 14. Tem jogador do passado que é assim também. Cada vez que ele vai contar a história de um jogo, ele fez um gol a mais. Fez um gol a mais. Firmino. Então deixa eu dar a informação que está sendo passada aqui pelo nosso Paulinho Azeredo, que é quem produz o programa, e ele está dando uma informação para mim aqui. Falou, Damião, Firmino ganha 22 milhões de euros por temporada. Isso dá 120 milhões de reais aproximadamente por temporada. São 10 milhões por mês. Aí, 10 milhões por mês. Então já caiu dos 14 para 10. Quer dizer, então ficou mais fácil agora, Damião? Ficou mais fácil. De 10 para você passar para 2, agora ficou tranquilo demais. Agora ficou... E o Atlético, Damião, tem essa... E se ganhar 2, tem outro detalhe, hein? Se ganhar 2, será o jogador mais bem pago do Atlético, porque nem o Hulk ganha 2. Mas exatamente é esse aí que o Atlético não quer. O Atlético não quer hoje que buscar um jogador, porque aí você arruma outro problema, né? Você vem trazendo um cara ganhando mais que todo mundo nesse elenco. O Hulk tem história. Paulinho foi artilheiro do campeonato. Aí você vem com outro cara ganhando mais que todo mundo. Então é um problema para administrar, né? O Atlético não pode trazer ninguém ganhando mais do que o Hulk. Se o Atlético for contratar o Cristiano Ronaldo, manda o Hulk embora e aí traz o Cristiano Ronaldo. Mas pelo que o Hulk representa na história do Atlético, eu acho que não pode trazer ninguém ganhando mais do que ele. A gente entendeu, viu, turma? Mas se der pra trazer o Cristiano Ronaldo, Galo, pode dar um salário maior do Hulk? Não. Mas... A gente adora o Hulk, mas se quiser trazer o Cristiano pra jogar com ele, com o Paulinho, sabe pode, o que eu acho? Eu acho que o Hulk ganhou. Eu acho o Hulk mais ídolo do Atlético do que o Ronaldinho Gaúcho. Porque eu vejo... O tempo, né? A longevidade. Não é só tempo. Eu acho que é identificação, é desejo, entendeu? Não que o Ronaldinho não tenha tido, mas eu acho que era meio, sabe, é meio disperso. O Hulk não. Isso é assunto pra gente entrar daqui a pouco, inclusive, no comentário de vocês, mas eu não vou aguentar esperar, não. Eu já vou colocar uma pimenta aqui. O Hulk pode até ter sido não, né? Será, ainda tá jogando, mais jogador do que o Ronaldinho no Atlético. Mas mais Hulk, ídolo. Mais ídolo. Mas o Hulk só é o que é hoje no Atlético porque o Atlético mudou o patamar dele com o Ronaldinho. Se o Atlético não tivesse mudado o patamar dele como ele mudou com o Ronaldinho, o Atlético não estaria pensando em jogador como o Hulk, estava contratando mexerica até hoje. O Atlético estava em outra história, o Atlético estava em outra galáxia. O Atlético entrava em campeonato para poder disputar o campeonato. Ele não entrava em campeonato para ganhar o título brasileiro. Dificilmente. Isso é agora, estou falando da década de 90 para cá. Então, o Atlético mudou completamente o patamar dele com a vinda do Ronaldinho Gaúcho para cá, inclusive o título da Copa Libertadores, a Copa do Brasil, a Recopa, né? Que o Atlético ganhou contra o Lanús, enfim. Então, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, ele mudou o patamar do Atlético. Agora, se não fosse ele, eu acho que o Hulk não estaria aqui também. Tá bom, não, então daqui a pouco você chama essa pro debate, eu vou colocar só o Reinaldo nessa aí também na discussão. Ah, não, o Reinaldo está tá vendo? Não, porque essa discussão sempre explode. Quem é o maior jogador da história do Atlético? Quem é isso e aquilo? Aí você fala Ronaldinho, Hulk, eu tô colocando o Reinaldo também. Eu vou falar daqui a pouco no debate quem que eu acho que é o melhor.
Eu vou falar. Ô, Álvaro, enquanto... Só para fechar negócio de dinheiro aqui, para você não ir com pouco dinheiro no bolso, ô Cláudio. Pode falar. O Hulk ganhava perto de 70 milhões de reais por temporada na China quando largou a China e veio pro Atlético. Quis vir pro futebol brasileiro, o que me parece que não é o caso do Firmino neste momento, né? Algumas pessoas já conversaram com o empresário dele, né? Alguns colegas dizendo que não é uma ideia hoje dele deixar o futebol árabe, ele tem contrato por lá. Mas vamos passar para a Copa São Paulo, hoje tem o Galo, né? Galinho, 7h30 da noite, tem estreia na Copinha e, lógico, o Filipão tá de olho na meninada, comissão técnica do profissional. E a gente tá na ponta da linha, né, para trazer aqui o Guilherme Dalladéia, que é o novo técnico do Atlético, estreante também no Galo, na Copinha, para falar se o time está preparado mesmo. Hoje tem estreia contra o Timon do Maranhão, esse jogo que vai ser em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Eu acredito que esses jogadores estão preparados. A gente vai ter que ter um certo cuidado, principalmente na estreia, porque eu sei que o SCA, eu vou dando um exemplo, tá? Agora, Fabrício, que você me perguntou, o SCA vem vindo num trabalho muito sólido de alguns anos. O Floresta sempre chega com uma grande novidade, que o ano passado ele passa, né, ele estava no grupo do Flamengo em Jaú, ele passa a primeira, a segunda, a terceira fase, ele perde para o Palmeiras, um jogo bem atípico, um jogo que realmente mostrou o campeão da Taça São Paulo, que foi o Palmeiras, mas ele teve em alguns momentos muito sólido. Uma equipe que tem uma ideia de jogo muito constante, ela tem atacantes de lado com muita potência. Então, são escolas diferentes. Para mim, com todo o respeito ao Timon, eu ainda não conheço. Então, a gente está tentando buscar, eu sei que eles fizeram alguns jogos agora contra o Sampaio Correia, é uma equipe que desde 2005 vem trabalhando a categoria de base, juntamente com alguns empresários que eles veem a oportunidade daquele atleta estar ali e ser visto numa Taça São Paulo. Então nós temos que ter cuidado a todos. Eu acho que a Taça São Paulo, como eu disse no início, é uma Copa do Mundo para o Sub-20. E a gente tem que estar muito focado, muito centrado no jogo a jogo. O primeiro é o Timon, depois é o Floresta e depois o SCA. Então nós temos que estar muito bem focados e preparados, que vai ser uma grande Copa São Paulo, vocês podem ter certeza disso. Aí, então, animado, né? O Guilherme Dalladéia, toda sorte para ele, que chegou ao Atlético no fim do ano e agora vai ter essa primeira competição. Ele foi campeão com a seleção brasileira do Sub-17, do Mundial. Então, esse cara tem história aí nas categorias de base. E ao lado dele vai ter o Léo Silva. Léo Silva é o auxiliar técnico do Galo no Sub-20, Álvaro. E ontem, inclusive, contra os meninos do Timon, né, que é o adversário do Galo hoje. Chegaram no hotel lá, todo mundo foi tirar foto com o Léo Silva. Por quê, né? Imagina, turma. Você tá louco? Léo Silva, esses meninos eram muito jovens, né? Eles têm hoje 18 anos. Faz 10 que o Galo ganhou o Libertadores, eles eram tudo pequenininho mesmo, mas conhecem. O YouTube salva. Salva. O YouTube salva. Só clicar lá, Léo Silva, gols Atlético, que você vai ver. A importância da história dele pro Atlético, né? Vou falar no Léo Silva e o Hever, hein? O Hever, inclusive aniversário do Hever hoje. Parabéns ao Hever. Hoje é aniversário dele? Foi bom que você citou aí. Justamente o Atlético já parabenizou o Hever em redes sociais. O Hever tá curtindo férias e ele volta agora para trabalhar no Atlético. Ele vai ser o coordenador da base, da transição base profissional. Algo que o Léo Silva começou a fazer e depois ele virou auxiliar da base. Então o Hever vai ser esse responsável. Menino, por exemplo, da Copinha, que o Felipão vai querer utilizar, o Izep, por exemplo, né, que tá na Copinha, é o grande nome do Galo aí que a turma tá colocando expectativa. Então o Hever vai fazer esse trabalho, né? Como subir esse menino, conversar com o garoto, fazer essa transição e, lógico, todo o relatório para o time profissional do Atlético.